jogos mais difíceis, mas ele também tem que entrar em situação de jogo, né, Márcio? Não, além disso, as características dele também são parecidas com o Bruno, né? Lógico que as duas primeiras opções do Renato, principalmente nos jogos anteriores, eram o Vitinho e o Michael. Sai, portanto, o Bruno Henrique, 74 gols com a camisa do Flamengo e 9 no Brasileirão. É artilheiro ao lado do Edenilson, do Internacional. Autoriza Sávio Pereira Sampaio, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Maracanã, de 3 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Vamos seguir acompanhando a rodada para você. O São Paulo vai vencendo a Chape por 1-0 lá em Chapecó. Vai jogando o Flamengo, bola lá com o Felipe Luiz. Pedro Henrique chegou, deu um chutão, a bola vai para fora, lateral que favorece o time do Flamengo. Já temos também a chuva, rapaz, chegou ao Rio de Janeiro também. A gente viu nas imagens de Chapecó que chove forte lá em Santa Catarina e choveu forte em São Paulo também. Chega ao Rio de Janeiro, depois de um dia que começou tão bonito. Vai sair jogando aí o Atlético e a falta está marcada do Kennedy. Fala, Roger. Agora, Luiz, naquela comemoração do gol do Bruno Henrique, você falou que eles fazem um coração, o Bruno Henrique e o Gabigol? Não é, não? Não é. O que é? Então me ajuda. É daquele desenho Dragon Ball. É o Dragon Ball, é verdade. É verdade. É verdade. Você falou coração, eu falei, cara... Não, nem formou, inclusive. Né? Olha o Flamengo roubando aí, bola com o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro pro Arão. Arão domina. Ajeitou pro Andreas Pereira. Andreas Pereira joga na esquerda pro Felipe Luiz e toma cruzamento. Subiu o Pedro Henrique, tirou. Tentou sair jogando o Carlos Eduardo. Vai pressionar o Rodrigo Caio, deu uma cavadinha, categoria. Deu um drible, ganhou também do Kaiser, tocou no Felipe. De novo para o Rodrigo Caio. Aí ele vai chamando o William Arão. Então não teremos jogos remarcados por conta dos jogos da seleção brasileira. Rodadas normais do brasileiro, claro que com alguns horários diferentes do habitual. Por exemplo, no fim de semana, a maioria dos jogos no sábado, por exemplo. Inclusive na Globo teremos futebol no sábado às 4h30 da tarde, porque domingo vai ter Brasil e Colômbia nas eliminatórias da Copa às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Aí o Rodrigo Caio. Isla. Bloqueado, lateral que favorece o Flamengo. Esse é o Arão. De novo no Rodrigo Caio. Arrascaeta para o Léo Pereira. Aí o Léo dá um chutão lá pro ataque. Chegou o Nico Hernandes. Bola espirra, tentou o Cittadini, arrumou pro Christian. Christian pro Eric. Marcado pelo Kennedy. Kennedy que foi revelado pelo Fluminense, explodiu no Fluminense e foi negociado pro Chelsea. Do Chelsea ele foi emprestado, teve no Newcastle, aí foi para Espanha, jogar no Getafe e também no Granada. Está fazendo o seu terceiro jogo apenas com a camisa do Flamengo, Kennedy. Bola recuada para o Fasson, que é mais um zagueiro canhoto, né? Aliás, os dois do lado de cá são canhotinhos, o Fasson e o Hernandes. Olha o Felipe Luiz. Muito forte, a bola vai saindo em lateral lá que favorece o Atlético Paranaense. Vai jogando o Atlético, bola com o Pedro Henrique. Vendo o jogo lá na esquerda para o Nicolas, foi errado o passe. Isla dominou, tocou no Everton, ajeitou para o Gabigol. No fundo, tome cruzamento, segura Santos. O Gabigol tentou de pé direito, talvez não deu para ficar na certeza que ele tentou mais o Kennedy, né? Mas se passa, talvez chegasse lá no Kennedy. Tinha que ser uma bola rápida, Luiz, porque o Santos já tinha fechado o ângulo do passe ali, né? Aumenta a chuva no Maracanã. Aí sai jogando o Everton Ribeiro. Arrascaeta. Aí levitando aí o Arrascaeta. Joga fácil o uruguaio. Arão. Outra vez o Léo Pereira.
Felipe Luiz, adiantando lá para o Kennedy. Aí domina o Kennedy, que é canhoto, por sinal. Andreas, Arão. E a falta sobre o Arrascaeta. Toca fácil de bola, de passes do Flamengo no jogo. O juiz está falando com o Kennedy quando acho que foi o Eric que deu uma apertada nele, ele deixou o braço. Tá pedindo calma. Calma, tenha calma, que é melhor assim. Olha, o Flamengo já trocou 459 passes no jogo, o Atlético 180. Everton Ribeiro. Falta do Nicolas sobre ele. Tá sentindo aí o Everton Ribeiro, o G já chega com o cartão na mão. Cartão para o Nicolas. É o primeiro cartão do jogo, né? É o primeiro cartão do jogo. Olha só, a bola já tinha passado, ele vai só no Everton Ribeiro. E esse é aquele cartão para controlar o jogo. Luiz, está 3-0, o árbitro não pode perder a concentração. Paulinho, se no primeiro tempo, só com 17 minutos a primeira falta, o segundo tempo começou quente. Aí ele já falou, deixa eu dar um amarelo, né, Paulinho? É isso aí. Primeiro teve a arbitragem preventiva, só chamou a atenção do Kennedy. E agora já mostra o cartão para não perder o controle do jogo. Arrascaeta e Everton Ribeiro posicionados ali para a cobrança. Um canhoto, um destro, muda o jeitão da curva da bola. Arrascaeta curtinha para o Everton. Andreas, de novo no Arrascaeta. Tentou o cruzamento. Exagerou, a bola vai lá do outro lado. O Gabigol correu, se esforçou, evitou a saída. Aí o Gabriel, mais atrás, chegou para dominar. O Isla trabalhou, Kennedy, trabalhou, bateu, pronto, pegou legal. Pegou fraquinho e a bola saiu à esquerda. Aí para tentar pegar aquela confiança, o Kennedy. Entrando lá do lado esquerdo no ataque do Flamengo, o Kennedy, exatamente na função do Bruno Henrique. E o Nicolas perde 2 pontinhos. Quem escalou o Nicolas no cartola, aliás, a escalação do Atlético foi aquele complicador para os cartoleiros, já que vivia aquela dúvida de poupar ou não poupar jogadores, né? Tá jogando aí o Nico Hernandes. Everton Ribeiro pressionando, o colombiano faz o giro. Aí tira dali. Domina o Pedro Rocha, marcado pelo Rodrigo Caio. Um puxa o outro puxa um. Luiz. Diga. Só uma curiosidade, aqui no intervalo, Fabinho, ex-jogador do Flamengo, agora gerente de futebol, veio aqui e pediu para o pessoal do Maracanã para irrigar ainda mais o campo, que já tinha sido irrigado no intervalo. Ele pediu, irriga mais, quero que irrigue mais. Agora com essa chuva, nem precisava, né? É, o Fabinho, inclusive todos os jogadores têm elogiado muito o trabalho do Fabinho. No começo acho que era gerente de transição, né? Tem uns nomes novos na configuração do Flamengo, né? Que fazia essa transição de jogadores que chegam, de jogadores da base, mas enfim, é mais uma que o Juan tem. O Juan é gerente técnico, digamos assim, que é outro que é muito elogiado pelos jogadores. Os jogadores adoram o trabalho do Juan. Juan é zagueiro, né? E o Flamengo tem uma tradição de contar com ex-jogadores, né? É uma tradição histórica do Flamengo. Olha a bola tocada na esquerda para o Christian. Tentou o cruzamento para trás. Chegou o Carlos Eduardo, a bola espirrada. Bateu no meio do caminho no Rodrigo Caio. Voltou de novo no Cittadini, que pegou errado. A bola subiu e saiu. É só tiro de meta que favorece o Flamengo. Fala nessa história magistral que o Flamengo tem com seus ex-jogadores. Hoje, o ex-presidente Jorge Elal, que completou 90 anos, passou 51 dias internado, que dá nome ao CT do Flamengo. Ele teve alta essa semana, voltou para casa e começou a fisioterapia no calçadão, rapaz. Foi uma alegria para a torcida do Flamengo, todo de camisa rubro-negra. Grande Jorge Elal, o CT Ninho do Urubu se chama CT Jorge Elal, né, Júnior? Exatamente, Luiz. Eu tenho maior carinho, um carinho muito especial pelo seu Jorge, principalmente porque com a minha venda foi onde ele comprou o terreno que hoje é construído no Ninho do Urubu. Gabriel, linda bola, Gabigol! Isolou, jogou sobre o gol, apenas tiro de meta. Futebol na Globo, aqui a emoção. Não dá. Pra pagar. É só esperar, ainda por aí. Destrave, mude para Vivo Fibra e tenha ultra velocidade e estabilidade. E você, já ouviu falar em pagonejo? Já ouviu, Roger, falar em pagonejo? Não. Então depois do ataque do Atlético eu te conto. Olha o Carlos Eduardo dominando, saiu sozinho, pode fazer, bateu, defendeu o Diego! Voltou no Kaiser, foi desarmado, o Flamengo sai jogando. Que defesa do Diego, meus amigos. Aliás, tem sido assim, né? Mas achei que não pegou bem o Carlos Eduardo.
Acho que ele pegou meio mastigado com o gramado e ela deu uma quicada. A batida era aquela no chão, né? Diagonal no chão, onde o goleiro, para fazer a queda, né, fazer a defesa, fica mais complicado. Andreas Pereira. Na esquerda, Felipe Luiz. No meio, Cittadini corta. A bola espirra, fica com o Felipe. Deixou sair, lateral para o Flamengo, lá quase na linha de fundo. Aí o Felipe Luiz. No alto da sua experiência, 36 anos. Já passou dos 100 jogos com a camisa do Flamengo. Impressionante a serenidade com que joga o Felipe, né? Aí o Kaiser. Tentou sair jogando na direita com o Eric. Kennedy chegou na marcação, saiu com bola e tudo, é só lateral que favorece o Flamengo lá na esquerda. Vem Flamengo de novo. Arrascaeta. Aí o Isla, de uruguaio para chileno. Faz o giro, Arrascaeta. Categoria do uruguaio. E a falta do Arrascaeta. Jogadores do Atlético reclamam. O Arrascaeta diz que tomou primeiro a cotovelada. O clima esquenta. Tem cartão amarelo para o Kaiser. E para o Arrascaeta, acho que também. Então aquela história do Arrascaeta. Tô pendurado, não vou poder jogar mesmo, né? Sabe como é que é? Mas ele inverteu a falta, viu, Luiz? Porque o Arrascaeta toma um pontapé primeiro por trás e depois, naquele movimento ali do braço, ele atinge o rosto do jogador do Atlético Paranaense. Mas perceba a entrada que ele toma por trás do Christian. Ele inverteu a falta, olha aí. E isso, o Paulo César está explicando, porque o toque na canela direita ali, na perna direita do Arrascaeta é antes do braço, né? Por isso. Exatamente, e até em função desse toque que o Arrascaeta desequilibrou e acabou atingindo ali o rosto do Christian. Aliás, o Isla é outro jogador que vai para as eliminatórias e que está pendurado, né? A gente está vendo a jogada de novo por uma câmera que está atrás lá do outro gol. O chute do Carlos Eduardo, a defesa do goleiro do Flamengo e a volta no Kaiser, que não conseguiu pegar em cheio. Aqui Viu o Roger como é que mastigou a batida? Mastigou. Luiz. E ainda pegou mascado o chute, né? O que dificultou ainda mais a defesa do Diego, né? Mas perde força, né? Totalmente. Perde potência, perde muita bola, potência. E aí deu tempo para ele chegar bem na bola. Diga, Ricardo. O Pedro Henrique agora fez uma observação aqui para a comissão técnica do Atlético Paranaense. Eu acho que eles vão trazer uma camisa porque está sangrando o jogador do Atlético. Isso, o Christian está sangrando mesmo. A gente está mostrando, viu, Ricardo, lá. Ele está sangrando ali no nariz, no lábio, né? Naquela região ali. Deu para precisar nesse momento exatamente onde está, mas é ali o sangramento. O atendimento do Atlético já fez até uma espécie de uma pequena suturinha ali para... Olha lá, colocou aquele algodão na narina direita. E ele vai sair de campo, como tem sangue na camisa, não pode continuar, vai ter que trocar a camisa. E é o que está acontecendo nesse momento lá no Maracanã. Ô Luiz, e o tal do pagonejo aí? Boa, Roger. É o seguinte, depois do futebol, Roger, você vai curtir o encontro do Zeca Pagodinho com Zé Neto e Cristiano. Aí vai surgir o pagonejo. Vem muita música boa por aí. É já no Domingão com o Hulk. Entendeu? A parada? O que é pagonejo, entendeu? Agora eu entendi. É coisa boa mesmo. Kennedy. Pagodinho, Zé Neto, Cristiano. Coisa ruim não vai sair. Não sai. Não tem jeito. É impossível. O Christian já está pronto para voltar ali na beira do campo. Aí o Nicolas. Pedro Rocha. Um chapéu no Andrés e sofreu a falta do Isla, que queriam dar um cartão, seu juiz. Me dá um cartão, seu juiz. Aí sai jogando de novo o time do Atlético. Pedro Rocha chega por trás do Isla. Agora ele foi sério na jogada, porque time era importante desarmar e seria falta perigosa. Não vai ser ali que ele vai forçar o cartão, né? Ô Luiz, mas será que o maestro vai gostar? Vão mexer no pagode dele? Se a música sertaneja for boa, é lógico que sim, né? Que é a mistura do pagode com o sertanejo. É só mudar o ritmo. E o maestro vai pegar o pandeiro e vai acompanhar, compadre. E vou falar pra você, parece fácil, né? Cara, é impressionante o que esses caras fazem. É impressionante. Pagonejo, daqui a pouco. Zeca Pagodinho com Zé Neto e Cristiano. Domingão com o Hulk. Felipe Luiz. Aí o Kennedy. Outra vez o Felipe. Andreas Pereira. 14 com chuva no Maracanã do segundo tempo. O Ilharão. Aí o Isla. Tem um toque na mão do Nicolas. O juiz mandou seguir. Isso é legal de acontecer porque
é diferente do toque na mão na fase final ofensiva. A regra, né? São duas nuances de regra, não é isso, Paulo César de Oliveira? Exatamente, porque quando você está na fase ofensiva tem a questão tática, do impacto tático da jogada, né, Luiz? Mas independentemente da posição do campo, o árbitro também tem que avaliar o movimento do jogador, se ele amplia ou não o espaço do corpo. Impacto tático da jogada, ou seja, juízes de futebol agora tem que fazer curso de treinador para entender de tática de jogo também. Tem que ter o conhecimento de futebol. E Paulinho, não há dúvida de que quando o juiz tem um conhecimento mesmo de jogo, que jogou mesmo que não profissionalmente, o nível da arbitragem sobe, porque ele tem o espírito da jogada, além do espírito da regra. E o grande exemplo aqui no Brasil é o Rafael Claus, que foi jogador, né, jogou na base na cidade dele, lá no interior de São Paulo, e a atuação dele fala por si só, né? Carlos Eduardo lançado, Felipe Luiz com ele, Carlos Eduardo, Felipe, voltou, Léo Pereira, os dois marcando o Carlos Eduardo, que fez ali um furor, por pouco não levou melhor na jogada com os dois marcadores. Luiz, eu queria perguntar uma outra coisa para o Paulinho, é o seguinte, que também os árbitros de vídeo, eles vão ter que também estudar um pouco, né, a televisão, que é para poder interpretar os lances, entendeu? Porque a gente está vendo uma série de lances que, na verdade, os árbitros não têm nenhuma noção daquilo que acontece com a televisão, com as imagens da televisão, não né? Não tem nenhuma dúvida. Que pergunta importantíssima que o maestro fez para o Paulo César, porque a gente tem relatos, né, de que às vezes o juiz, olha o Atlético roubando a bola aí. Cittadini se manda, tentou botar na esquerda para o Pedro Rocha, clareou, levou com o pé direito, devolveu para o Kaiser, bateu fraquinho para o gol, ele pede escanteio, mas está marcado só o tiro de meta. É só tiro de meta, mais uma saída que a pressão do Voltou Furacão fora de sintonia também o Flamengo, voltou errou bastante, muita troca de posicionamento ali atrás, os dois zagueiros, o Léo Pereira do lado direito, o Rodrigo Caio do lado esquerdo, já aconteceu umas 2, 3 vezes só no segundo tempo, então o Flamengo tem que se reposicionar, acalmar e começar a sair com mais tranquilidade. Começou a fazer alguns erros bobos e, logicamente, também o Atlético Paranaense adiantou a marcação, começa a incomodar mais. O Paulinho vai responder já, o Maestro Júnior, né, que o Atlético tomou a bola ali, porque realmente eu tenho ouvido relatos, inclusive, de gente que trabalha no VAR, assim, dizendo, olha, mas a gente avisa que, olha, não é ali, eu já tenho aqui, não. Não pode mais nem falar nada, é só ouvidos, e aí o pessoal não entende do processo, e aí fica mais demorado mesmo, esse aqui é o negócio, entendeu? Não, sem dúvida, além do árbitro de campo, de VAR, o entendimento do jogo tem que ser maior ainda, né, Luiz? Porque você não pode ficar analisando só a imagem fria. Você tem que entender do movimento do jogador, principalmente em lances de mão, né? Se o braço está ou não na posição esperada para o movimento. Então, na próxima semana, meus amigos, Campeonato Brasileiro, quarta noite na Globo para você. Aí está jogando o Léo Pereira. E na quinta-feira, 8h30 da noite, hein? É uma hora mais cedo do que o horário habitual, porque é seleção brasileira em campo. Eliminatórias da Copa Venezuela e Brasil. 8h30 da noite da próxima quinta. Com o comando do Galvão Bueno, a transmissão na Globo. Lateral que Felipe Luiz se prepara para fazer a cobrança. Chove forte agora no Rio. Aí Léo Pereira, 18 minutos do segundo tempo, bola para o Arão. Pedro Rocha vem na marcação. Aí ele trabalha na direita com o Isla. Linda bola para o Everton Ribeiro. Tentou uma caneta em cima do Nico. Acabou sendo desarmado, saiu jogando Fasson. Arão recupera. Bola prensada, espirra, fica no Nico Hernandes. Toca ali atrás agora para o Pedro Henrique. Tentou uma bola longa o Pedro Henrique. Bom, o Pedro Rocha nem ameaçou partir, ele está levantando o braço ali à direita do seu televisor, ó, agradecendo a jogada lá. Talvez, enfim, o passe pode ter saído um pouco mais forte que o normal, também chove, aí muda o jeito de bater na bola, tudo vai ficando mais difícil mesmo, né? Chove para valer agora, para refrescar de vez. Até o Andreas Pereira, que não tinha errado o passe, ainda errou um. Vai lá para fazer a cobrança o Eric. É água, viu, meus amigos? É água. E eu conheço alguns colegas que, ex-jogadores, que adoravam jogar na chuva. Mas não é essa chuva. Não, essa aí não tem jeito. Né? Essa aí atrapalha um pouquinho. Aquela chuva fininha era gostoso mesmo. Ah, é? Sim. Quem fala, rapaz, um adepto do sol, falando que gostava da chuva fininha. Tá vendo? Mas olha só, isso aí atrapalha o jogo.
O cara vai crescendo. Eu gostava também, Gostava? Luiz, sabia? Até porque, na minha época, os campos não eram esses tapetes, né? E para você que era obrigado a dar um carrinho de vez em quando, dar um carrinho no rala-coco não era fácil não, viu? Com a chuva não machucava. No rala-coco é sensacional. Campo ruim é rala-coco total mesmo, né? Ai, meu Deus do céu. Aí ficava com aquele, antigamente dava mercúrio cromo, ficava todo vermelho a perna do ralado. Aí jogando aí o Diego. Não tinha opção, olha o recado que deu o Diego, ó. Bruno Lazzaroni. Já é a chuva interferindo, né? Porque se o campo tá sem chuva, ele domina, gira pro outro lado e poderia sair jogando. É a experiência do Diego, né? Claro, não vou correr risco, pensou provavelmente, né? Arão brigando com o Kaiser. Bola fica no Christian. Aí tentou o levantamento lá do outro lado, buscando o Eric. Eric tenta fazer o giro marcado pelo Kennedy. Aí o Kennedy deu bote, deu toque, a bola saiu, lateral que favorece o Atlético lá pela direita. Aos 20 minutos de bola rolando no segundo tempo, o Flamengo momentaneamente vai assumindo a vice-liderança. Eu digo momentaneamente, também não é uma conta difícil, porque o Flamengo vai ficar com 2 jogos a menos em relação ao Palmeiras, que joga daqui a pouco. O Palmeiras enfrenta o Juventude em São Paulo. Ih, rapaz, agora volta do público, volta do copinho. E o copinho atirado pode significar perda de mando de campo, mesmo sendo um copinho de plástico, que é, aliás, o que diz a regra, né? Só pode ter assim mesmo. Copo que se pegar em alguém não vai machucar. Cheio pode até machucar. Ele vai relatar em súmula. É importante a administração do estádio, né, e a diretoria do Flamengo identificar o torcedor, que isso ajuda bastante no julgamento do STJD. Nicolás ajeitando para o Christian. Aí o Atlético, Christian tentou a bola para o Eric. Tentou de cabeça o toque para trás. Chegou o Felipe Luiz tirando dali. Aí a bola vai cair no Kennedy. Opa, que dominada! Bonito, bonito. Tocou no Arrascaeta, puxado, falta sobre o uruguaio. Tem pressa ali na cobrança. O Christian não permitiu não. Arrascaeta tocou bola curtinha agora para o Andreas. Andreas para o Kennedy. Aí protege do lado esquerdo. Kennedy de novo no Andreas Pereira. Toque curtinho para o Arrascaeta. Voltou no Andreas. Outra vez o Kennedy. Andreas para o Kennedy. Aí protege do lado esquerdo. Kennedy de novo no Andreas Pereira. Toque curtinho para o Arrascaeta. Voltou no Andreas. Outra vez o Kennedy. Vai trocando passes do Flamengo. Já vai se aproximando de 600 passes trocados. Passamos de 23, quase 24 minutos de bola rolando. E amanhã, a volta de um grande sucesso, o Clone. E logo depois, Tititi entra na sua última semana. É um sucesso seguido do outro. Em Vale a Pena Ver de Novo. Aí Arrascaeta. Isla. Tem o Flamengo trocando passes, ficando com a bola, administrando, vencendo por 3-0. Chegando aos mesmos 38 pontos do Palmeiras. Carlos Eduardo, Léo Pereira. Chegou sério ali o Léo Pereira. Lateral favorece o Atlético. Agora a troca, Luiz. O Atlético Paranaense, Kelvin, número 13, no lugar do Christian, do Eric, número 26. Portanto, entra o Kelvin no lugar do Eric. O Eric como é uma função de ala, né? Tem 3 zagueiros o time. O Eric jogando ali, o Eric é mais um meia, um segundo volante, um meia. E o Kelvin não, o Kelvin é um lateral de origem mesmo, ele entra para compor definitivamente a linha de 4 ali à frente dos 3 zagueiros do Atlético. Luiz. Portanto, o Eric foi substituído. Entrou o Kelvin no lugar dele. Aí o Nico Hernandes, colombiano, jogando para o Nicolás. São charás. Bola em profundidade para o Kaiser. Rodrigo Caio fez a leitura perfeita. A leitura da jogada foi decisiva para ele dar o bote certo. Aí você vê que o René, Felipe Luiz, aos 36 anos, e o tamanho da importância que ele tem. É impressionante como o Felipe, além da questão técnica e até ofensiva, que ele meio que costura a criação, ele parece que traz um equilíbrio emocional para o sistema defensivo do Flamengo, né?
Imagino que o Renato, pensando nisso tudo, o cara que está voltando de contusão, está marcada a falta aí para o Atlético, já vai começar aquele processo, né, Maestro e Roger, de substituir algumas figuras de uma forma calculada, inclusive, né? Natural, né, Luiz? Seria normal mesmo, e é normal, por exemplo, você vira o primeiro tempo ganhando de 3-0, você tira um pouco o pé do acelerador, né? E é isso exatamente que a gente está vendo. E de consequência, essas substituições é mais para preservar os jogadores do que qualquer outra coisa. E ele coloca o René que foi muito criticado no último jogo, né? Principalmente no gol de empate do América Mineiro, para dar moral. Eu gostaria de ver mais o Ramon em campo, até porque está 3-0, um jogo definido, você dá um pouquinho mais de oportunidade ao mais jovem. Mas o Renato pensa muito na questão emocional dos atletas, então ele volta a dar uma moral para o René. Nicolas vai para a cobrança de falta para o Atlético e tome levantamento. Arão subiu na primeira trave, tira bonito. Vai botar o Gabigol para o contra-ataque, falta nele. Chegou o Christian puxando o Gabigol. O Gabriel está olhando para o juiz, como quem disse, será que não era uma jogada de contra-ataque clara? E o Isla foi lá forçar o cartão para não jogar, para voltar das eliminatórias já devidamente despendurado, se é que existe. Estava pendurado com os 2 cartões amarelos, forçou, e é mais um que vai para a seleção chilena, para os jogos das eliminatórias, e voltará livre de estar pendurado. Faz tempo que ele estava pedindo esse cartão, hein? Teve que aumentar os gestos, viu, E ainda vou te falar, se bobear foi o próprio Renato. Isla, vou te tirar daqui a pouco. Toma logo esse cartão, né? Exatamente. Perdeu 2 pontos no cartola para quem escalou o Isla. Rodrigo Caio sai jogando para o Flamengo, tocando na esquerda lá para o Léo Pereira. Hoje ainda Palmeiras e Juventude, Grêmio e Sport. Gente, Grêmio e Sport é o 18º contra o 19º. É um jogo importantíssimo na parte de baixo da tabela, jogo em Porto Alegre. 8h30 da noite, é jogo de arrepiar, viu? O Grêmio que vinha numa recuperação, mas na rodada passada com os titulares do Atlético, o Atlético fez 4-2 no Grêmio. Foi impiedoso com o Imortal. Tá marcada a falta para o Flamengo lá na ponta esquerda. Parcial do craque do jogo, galera votando. E você? Que tal? Quem você vai escolher? Vamos ver. Andreas Pereira com 42%. Bruno Henrique com 31% e o Everton Ribeiro com 9%. Eu não vou dizer que tem nenhuma surpresa não, mas, né? Normalmente, Gabigol e Bruno Henrique estão sempre, porque é uma paixão. É uma relação de amor mesmo entre eles e a torcida do Flamengo. Esse time, na verdade. Mas o André joga muito bem mesmo. Olha a jogada pelo meio, chegou bem para fazer o corte. O Christian faz o giro, sai jogando. Toca na esquerda. Nicolas. Aí passando o Pedro Rocha. Bola curtinha para ele. Aí o Pedro Rocha. Encostou o Everton Ribeiro. Tá 3-0 o jogo. O cara é capitão, jogador da seleção brasileira. Taticamente cumpre o seu papel até o limite. Aí. Não tem, o Gabigol. Eu tiraria ele, tá, Luiz? Tiraria? O Everton, até porque ele vai ser titular na seleção brasileira, deve jogar os 3 jogos. Então ele dá muito ritmo pro jogo, eu descansaria pelo menos esses 15, 20 minutinhos que faltam aí. E eu lembro para você, torcedor do Furacão, para você, torcedor rubro-negro, dias 20 e 27 deste mês de outubro, os jogos das semifinais da Copa do Brasil. E na direita vem mais uma vez o Carlos Eduardo, tentou o drible, Léo Pereira faz o corte. Aí sai jogando com o Kennedy. Aí tentar a arrancada ao Kennedy. O que quando ele apareceu no futebol impressionava. Mas ele já disse que ainda não está no 100%. Precisa de mais um tempinho. Bola tocada para o Everton Ribeiro. Recebe do lado direito. Portanto, dias 20 e 27, as 2 últimas quartas do mês de outubro. Semifinais da Copa do Brasil. Fortaleza e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Paranaense. Andreas Pereira tentou a jogada, vem tocando aqui, tocando ali. Arrascaeta tocou na direita. Everton Ribeiro protege, vai para cima da marcação do Nicolas. Tocou atrás, Isla devolve no Everton. Everton ajeitou para o Arrascaeta. Arão, de novo no Arrascaeta. Na direita, Isla. É de pé para pé. Recebo, toco, vai você. Chega, Nicolas, faz o corte lateral para o Flamengo na direita. E o Isla, é impressionante a volta da torcida, né? Como nós temos várias mudanças de relação e comportamento em alguns jogos. E o Isla, ele viveu um problema pessoal, digamos, que a torcida tomou conhecimento. Quando voltou o público, ele não tinha ido tão bem no jogo anterior, a torcida abraçou o cara. Você vê como isso faz uma diferença, né? Em compensação, a gente teve problema com a volta do time do Botafogo na Série B. O time perdeu em casa
ontem do Operário de virada por 2-1. O Anderson Moreira, técnico do Botafogo, discutiu com o torcedor pedindo apoio para o Avaí, perdão. O jogo foi contra o Avaí. O Avaí ganhou de virada por 2-1. Uma virada incrível do Avaí, inclusive vitória justa do Avaí. O jogo foi bem legal. Fortaleza teve a volta do público e o que realmente provocou assim, um certo estresse, digamos, né? Porque ficou uma cobrança que não vinha acontecendo. Então é todo um fato novo. Até o Cuca disse que no começo ficou preocupado com a torcida do Galo. Você acha? Que abraçou o time que ganhou ontem e é mais líder do que não ganhou do Internacional por 1-0. Mas com razão. Everton Ribeiro. Vai para a linha de fundo. Bonito lance do Everton. Foi desarmado na hora certinha pelo Pedro Henrique. É escanteio que favorece o Flamengo. Bolinha na tela da Globo. E olha, a Chape empata. Mike empata para a Chapecoense. Um para a Chape, que é a última colocada. Um também para o São Paulo. São Paulo deu uma recuperadinha, foi a 28 pontos. O Bahia abre a zona do rebaixamento com 23. Depois do escanteio, a mudança. Deu para entender, seu Sávio Pereira Sampaio. Everton Ribeiro. Santos foi lá. A bola passou por ele. Sobrou com o Gabriel. Gabriel tem o Isla fazendo a passagem. Ele levou para a esquerda, bateu para o gol. A bola passou à esquerda do gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Tem coisa que é muito a gente, né? Bater palma pro pôr do sol. Saideira depois da festa. Pedra por malte. A cerveja que é muito a gente. Beba com sabedoria. Gente, você lembra há pouco a história do copinho, né, que foi jogado no campo? E aí tem também na regulamentação do copinho, o juiz pegou o copinho e aí o que acontece? Quando há identificação do torcedor, e foi o que aconteceu, né, pelo policiamento, o torcedor inclusive foi retirado do campo. Isso, em tese, no tribunal, atenua a punição, não é isso, Paulo César? Exatamente isso, porque a administradora do estádio, o time mandante, é responsável pelo comportamento dos torcedores e aí a possibilidade do Flamengo ser absolvido é gigantesca. Passamos de 33 minutos, daqui a pouquinho, Domingão com o Hulk para você. Aí o Rodrigo Caio, dividida. Vai chegando lá o Isla. Vai apertando, apertando. O Isla conseguiu tocar. Pedro Rocha recupera para o Furacão. Aí tocou no Cittadini. Cittadini na direita com o Pedro Henrique. Pedro Henrique fez o levantamento. Rodrigo Caio, soberano, foi lá, tocou de cabeça para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro para Arrascaeta. Oi. Mudança no Atlético, saiu. Vai no ataque. Gabriel Barbosa, aí vem o Gabigol. Gabriel tocou, Everton Ribeiro, passou o Gabigol, ele tentou a devolução, foi bloqueado na hora certinha. Arrascaeta recupera para o Flamengo, tem o Kennedy na ponta esquerda, Arrascaeta tocou para o Kennedy, na linha de fundo, cruzamento. A bola foi, tacou num, tocou no outro, e a zaga do Atlético tirou. Saiu, portanto, o Renato Kaiser com a camisa 79, entrou o Vinícius Mingotti com a camisa número 38, outro centroavante no Atlético. Aí o Isla, a gente viu aí na tela da Globo para você. A outra mudança, Luiz? Sim. Fernando Canezinho, número 55, para a saída do Christian, número 88. Portanto, Fernando Canezinho, número 55, e o Vinícius Mingotti, número 38, são as modificações feitas no Clube Atlético Paranaense, o Furacão. Final da Copa Sul-Americana contra o Bragantino também vai ser lá em Montevidéu no dia 20, né? No mês de novembro. E dias 20 e 27 deste mês de outubro, as semifinais da Copa do Brasil. Os jogos de ida, Atlético Mineiro e Fortaleza, ou seja, o Leão do Pici vai decidir em casa contra o Galo. E o jogo de ida de Atlético e Flamengo em Curitiba. Furacão e Mengão, jogo da volta no Maracanã. E aí você vê o porta-lupe, Luiz, usando o capuz ali da capa de chuva. Diga. 3 mudanças agora no Flamengo. Estão entrando Pedro, Rodinei e Michael. Vão sair Isla para a entrada do Rodinei. Gabigol saindo para a entrada do Pedro. E Everton Ribeiro saindo para a entrada de Michael. Os 3 que vão para as seleções, né? Gabriel provavelmente vai jogar menos do que Everton e Isla, que são titulares hoje, para mim, né?
O Everton que ele fez nessa última trinca de jogos da seleção, para mim ele é titular absoluto. E o Isla também é titular no... absoluto também, no Chile, absoluto. Ou de lateral ou de zagueiro. Inclusive, quando joga com 3 zagueiros, é o zagueiro da direita. Sim. Aí o Gabriel que esteve como titular no último recorte. O Gabriel Jesus voltando. Aí eu não sei se o Gabriel do Flamengo vai continuar como titular. Luiz. Diga lá. 2 mudanças mais no Atlético Paranaense. Número 42, Juninho. E o número 15, o Jader. Tá ali o Pedro Rocha, já preparado para sair. Tá olhando a plaquinha ali. Mas vai sair o Carlos Eduardo. Um dos jogadores do Atlético vai sair. Carlos Eduardo e também o Pedro Rocha. Essas 2 mudanças aí. E, meus amigos, entrou o time sub-20 do Atlético agora em campo. O Jader e o Juninho têm 18 anos. O Jader é um atacante, número 15. O Juninho é um volante canhotinho da base do Atlético. Ou seja, o Atlético, que além de tudo é um formador reconhecido, né? Botando os meninos para jogar. Então o Juninho foi no lugar do Carlos Eduardo. E o Jader no lugar do Pedro Rocha. Juninho com a 42. Aí você vê o Rodinei já sofrendo a primeira falta do Nico Hernandes. Nico Hernandes faz a falta e reclama. Tá marcada a falta que favorece o Flamengo. E daqui a pouquinho, meus amigos, tem pagonejo. Pagonejo no Domingão com o Hulk. É o encontro de Zeca Pagodinho com Zé Neto e Cristiano. Vem música boa aí. É daqui a pouco, no Domingão com o Hulk. Com você, com todo mundo. Vai a Arrascaeta para fazer a cobrança da falta que favorece o Flamengo. Vai lá o Pedro. Vai para a bola o Arrascaeta. Tome bola. Chegou para fazer o corte lá atrás, tirando o Nicolas. Disparou o jogo, marcou falta que favorece o Atlético aos 38 minutos. Luiz. Diga. E vocês falavam sobre preservar jogadores do Flamengo, né? Já com esse placar de 3-0. É bom lembrar que a partir desse jogo de hoje é uma sequência de 11 jogos em 33 dias. Michael rodou, tocou no Arrascaeta, cavadinha para o Pedro Santos. O Pedro, se ele toca com o bico da chuteira, tinha tirado o Santos da jogada. Bola voltou no Rodinei. Rodinei protege ali do lado direito. Chegou pressionando o Vinícius Mingotti. Bola vingou lá do outro lado. Chegou no René. Adiantando para o Michael. Devolveu para o René. Pedro pedindo atrás. Era para o Pedro. Chegou bem para fazer o corte o Juninho. Sai jogando para o Atlético. Outra roubada de bola do Arão. Ele tocou no Rodinei. Rodinei por dentro. Ajeitou. Arrascaeta. Tocou para o Kennedy, que está agora do lado direito. Kennedy para o Arrascaeta. Que o Michael entrou, está lá na ponta esquerda. Mais uma vez o Kennedy. Tocando para Arrascaeta. Levantou para o Pedro. Olha o Michael lá na segunda trave. Mas o Kelvin estava esperto, se antecipa, fica com ela. Não permite o domínio do Michael. Que sai jogando, tocando por dentro. Chegou o Mingotti. Aí domina o Vinícius Mingotti. Ela por um Novo Horizontinho lá de São Paulo. É um centroavante mesmo. Centroavante, aquele cara que faz mais a última bola. Mas o Atlético hoje só defende. 39, quase 40. Já. Maestro Júnior e Roger Flores escolhendo o craque do jogo. É um jogo que foi muito mais envolvente no primeiro tempo, né? A gente teve o Flamengo fazendo 2-0 rapidamente. O Atlético, quando conseguiu entrar no jogo, teve um lance milimétrico de impedimento que teria resultado num pênalti com o jogo 2-0. E aí saiu o terceiro gol do Flamengo no último lance do primeiro tempo. Um contra-ataque espetacular do Flamengo que o Andreas Pereira fez o gol. Segundo tempo, quase que de uma administração do Flamengo, da vitória que ele construiu no primeiro tempo. Aí o Arrascaeta. Mais uma vez o Léo Pereira. Próximos jogos do Flamengo. Bragantino em Bragança Paulista. Bragantino que é o 5º. Fortaleza no Castelão. Fortaleza que é o 4º. E depois receberá o Juventude. Luiz. Oi.
Será que o Atlético Paranaense pensou depois do ataque do Flamengo? Tá, bola pro Rodinei, domina ali na direita. Kennedy vai se apresentar. Rodinei, tocando mais atrás no Arão. Arão no Andreas. Kennedy, tentou no Andreas. Ambos foram para... é bem força de expressão no caso do Andreas, né? O Andreas nasceu na Bélgica. É uma história belíssima, né? O pai dele era atacante, o Marcos, era atacante da Internacional de Limeira, foi jovem para a Bélgica e por lá ficou, casou-se. E o Andreas lá nasceu, escolheu a nacionalidade brasileira e já defendeu a nossa seleção. E ambos jogaram na Inglaterra, né? De repente até foi para exercitar o inglês ali. Bola para o Nicolas. Aí o Mingote dominando. Tocou mais atrás. Jader. Aí o Jader domina. Na direita. Kelvin. Aí o Pedro Henrique. O Atlético tentando ficar um pouquinho com a bola. Fasson. Tentou o passe na direita. Não domina o Kelvin. E a bola sai em lateral para o Flamengo. Você ia fazer uma pergunta, Rocha? Pois não. Porque... pensando aqui, de repente o Atlético Paranaense pensou em preservar para esse jogo especificamente, de repente para não dar nenhuma referência ao Flamengo para os confrontos de Copa do Brasil, ou não ter nenhum desgaste relacionado a isso, porque não vejo o motivo para o Atlético preservar tanto, né? Não jogar quase nenhum titular nessa partida, né? Tem mais 2 confrontos contra o Flamengo para frente, decidindo quem chega na final da Copa do Brasil. E logo mais no Fantástico, você vai ter as informações importantes sobre os testes que avaliam a eficácia e a segurança das vacinas contra a Covid em menores de 12 anos. É logo mais no Fantástico com o Tadeu Schmidt e a Poliana Brita. E claro que tem os gols do Fantástico, com a participação luxuosa dos cavalinhos do Fantástico, cada dia mais criativos. Kennedy, instantes finais do jogo no Maracanã. Aí o Kennedy, cruzamento pro Pedro, toca para trás. Foi o Pedro, mas não o Pedro do Flamengo, o Pedro Henrique que tocou essa bola. Luiz. Craque do jogo, a gente tem um resultado. Deixa eu só mostrar aqui o resultado do craque do jogo. A escolha da galera foi Andreas Pereira, bateu 50%. Bruno Henrique 25%, Everton Ribeiro 7%. A preferência da rapaziada que votou pela internet. Na sequência, os votos do Roger e do Maestro Júnior. Kennedy. Aí o Kennedy. Passou o Rodinei. Ficou impedido o Rodinei. Kennedy não tocou. Aí o Rodinei saiu lá do impedimento, voltou, participou da jogada. Tocou atrás no Arão. Devolve no Rodinei. Outra vez no Arão. Dá uma olhada nessa imagem, o tanto de gente. Olha os jogadores do Atlético todos marcando aí. É que o Flamengo recuou um pouquinho, abriu um pouquinho, né? Na verdade, esse recuo é para abrir mesmo um pouquinho. Bola para o Rodinei. Kennedy se apresenta. Ele toca atrás no William Arão. Aí Rodrigo Caio. Mingote chega pressionando, ele toca na direita buscando o Rodinei. Rodinei com o Nicolas, mas está marcada a falta no Rodrigo Caio, cometida pelo Vinícius Mingote. Tem um chamado, diga. Não, sobre essa observação do Roger, eu perguntei para o Bruno Lazzaroni antes do jogo se era para esconder o jogo, já que vai ter confronto na Copa do Brasil contra o Flamengo. Ele disse que não, rechaçou isso e disse que era um desgaste mesmo, porque faz muito tempo que o Atlético Paranaense não tem uma semana cheia de treinos. Foi uma sequência de jogo, fim de semana, durante a semana e com viagem. Aí o Michael, vai para cima o Michael. Era para você mesmo, René, o Michel deve ter dito. René deixou passar e o Atlético está jogando com o Cittadini. Cittadini tentou a bola longa, chega bem para fazer o domínio, René. Voto já está pronto, Maestro Júnior? Na ponta da língua, Luiz. Depois do ataque do Flamengo, voto do Maestro Júnior para o craque do jogo, Kennedy. Bola explodiu no Fasson. Volta na esquerda ali com o Nicolas. E o lateral é do Flamengo. Olha lá o Rodinei, você vê aí o Andreas Pereira. Recebeu o primeiro voto, que foi o voto da massa. Arrascaeta. Arrascaeta não apareceu no voto da massa, mas a bola passa por ele o tempo inteiro. Bola para o Michael. Aí vai o Michael. Olha o drible dele para cima do Kelvin. Adiantou demais. Então vamos ouvir o voto de Maestro Júnior, o craque do jogo. Luiz, votar no Arrascaeta é fácil, né?
Eu acho que o Andrés fez novamente uma grande partida, né? No jogo da Libertadores, ele tomou um cartão logo no começo do jogo que terminou complicando um pouco a atuação dele. Ele é um jogador muito moderno, muito dinâmico, um jogador que vira, que chama atenção, jogador de meio campo que vira o jogo toda hora. Além disso, tem uma participação muito grande na hora que está sem a bola, né? Para o Diego voltar para o time com ele em forma vai ser meio complicado para o capitão Diego. Diego, que teve um desconforto muscular, foi poupado da relação para esse jogo aqui, não está na equipe que está no Maracanã. Aí o Rodinei vai para cima da marcação, o Rodinei. Flamengo completando o seu 11º jogo como mandante no Campeonato Brasileiro. São 7 vitórias agora e 4 derrotas. O Atlético, por sua vez, completa a 7ª derrota seguida como visitante no Brasileirão. Aí o Michael dominando, tocando mais atrás para Arrascaeta. O toque por dentro, chegou o Kennedy. Vai o Pedro, bola espirrou, Arrascaeta bateu fraquinho e ainda travado ali na hora certa. Ele ficou até olhando para a canela, o Fasson botou o pé na frente. Então, Maestro Júnior, Andreas Pereira recebe o voto do Maestro Júnior pela atuação que fez esse menino que vem do futebol da Europa para o Flamengo. E aí, Roger Flores, craque do jogo? Eu vou dar 100% de voto para o Andreas. Fez um grande jogo, participou dos 2 gols, né, batendo uma bola na trave que sobrou para o Everton, depois fazendo dele, que sacramentou a vitória por 3-0. Mas eu queria enaltecer e falar um pouquinho de um cara que quase não foi citado, mas que fez uma partida taticamente perfeita. O William Arão. Jogou muito hoje. E é impressionante, né? Porque o Arão chega no Flamengo, é titular absoluto, mas não caiu nas graças. A galera achava que o Arão significava jogo defensivo. E aí depois do Mister Jorge Jesus, o Arão passou a ser ídolo. Honestamente, né? Porque joga demais o tal de William Arão. Bola com o Rodinei. Trabalhando com o Kennedy. Que devolução para o Rodinei. Que tapinha que ele deu na bola com a canhotinha. Que categoria, rapaz. E Rodrigo Caio entregou de presente ali para o Vinícius Mingotti, mas ele se desculpa e na sequência teve que fazer a falta, o Andreas. Em cima exatamente desse aí o Vinícius Mingotti. O Andreas Pereira fez um gol e acertou 94% dos passes. É isso mesmo, tá na tela. O Flamengo acertou 90%, o cara acertou quase todos. Na direita, Kelvin. René marcando. Bloqueou o René. De novo, Kelvin. Kelvin, que é uma revelação do Atlético. Foi buscar lá no Guarani catarinense para trazer para a base do Furacão. O Andreas Pereira acertou 74 passes no jogo. Errou 3. 4, na verdade, com o último. Aí a bola por dentro. Vai chegando de novo o time do Atlético. Recupera o Andreas. Aí sai no contra-ataque. Olha o Kennedy. Tentou o toque na frente. É falta sobre o Kennedy. Luiz, saiu o 4º cartão do jogo. Eu aproveito para parabenizar o Sávio Sampaio e toda a equipe pela boa atuação. O jogo não foi assim de dificuldade tão alta, mas ele manteve a serenidade, a tranquilidade e atuou muito bem. No momento em que apita Sávio Pereira Sampaio, fim de papo no Maracanã. O Flamengo vence por 3-0, um jogo de tempos distintos. Uma vitória construída com enorme facilidade no primeiro tempo. Aí está o craque do jogo. Fez o 3º gol da partida e certamente o gol mais bonito pela construção toda. 10 toques em 14 segundos. Um contra-ataque que começou numa roubada de bola do Isla, quase que em cima da linha de fundo do campo do Flamengo. E aí o Dr. Márcio Tanuri conversando com o Andreas Pereira, gerente de saúde do Flamengo, toda a preocupação do Tanuri. Aí o Kennedy e a presença do público. Eu não sei sobre divulgação do público pagante lá no Maracanã, mas a gente está com liberação de 50% da capacidade, mas nem sempre os clubes estão colocando à venda, no caso do Maracanã, os 35 mil. Será o caso do Fluminense, quarta-feira, por exemplo, que vai disponibilizar, já disponibilizou 20 mil ingressos para a sua torcida, com aquele protocolo, todo mundo com passaporte de imunização, ou seja, as 2 doses ou a dose única. A torcida agora recebe o carinho dos jogadores, o agradecimento dos jogadores. O torcedor, evidentemente, está feliz da vida, porque o time já há alguns anos vem vivendo uma sintonia
lá no alto, absurda. Time e torcida, né, com a conquista em profusão de títulos. E segue o sonho do tri. Outro dia eu ouvi uma expressão que é o tri real, que é quando você ganha seguido, né? Porque hoje você ganha 3 títulos de uma competição, como Copa do Mundo, por exemplo. Você usa tri, usa tetra, usa penta, né? Antigamente não, era só quando era seguido. E na era dos pontos corridos, só o São Paulo foi campeão, tricampeão seguido. Ali você viu o Everton Ribeiro, o preparador Wagner Miranda, o preparador de goleiros do Flamengo, o Santos falando aí com o Diego. Aliás, 2 goleiraços, diga-se de passagem, né? E o Andreas Pereira já vai receber o seu troféu de craque do jogo. O São Paulo jogando em Chapecó contra a Chapecoense, vencia por 1-0. O Mike empatou para a Chape, o jogo está 1-1. E em tese um péssimo resultado para o São Paulo, porque a Chape já está rebaixada com 11 pontos no campeonato. E o São Paulo está ali, né? Naquele meio de tabela, chegando a 28 agora. E já com uma pressão enorme para cima do Crespo. Luiz. Oi, Bruno Couto. Diga lá, garoto. Já está aqui o craque do jogo, Andrés. Está um pouco tempo de Flamengo. Já está só botando aqui no lugar certinho. Pouco tempo de Flamengo, já craque do jogo. Encaixou bem nesse time. Facilita entrar num time tão bem encaixado como esse do Flamengo? Claro, o time vem voando, né? Jogando bem, então entrar nesse time aí facilita muito ali também o meu trabalho. Agora, ao mesmo tempo, é difícil virar um titular de um time desse que vem ganhando tudo? Claro, tem concorrência muito grande. A gente tem um elenco muito forte, então, que nem eu disse, a concorrência é muito grande, então tem que trabalhar todo dia ali nos treinamentos, mostrar o que sou capaz para ajudar a equipe. Tá certo. Obrigado, Andrés Pereira, craque do jogo. Luiz, sobre público, pouco mais de 7 mil torcedores aqui hoje no Maracanã. Luiz. Oi, pois não, Lai. Tem aqui o Santos, estava conversando com o Léo Pereira, né, jogador do Flamengo. Santos, uma sequência positiva foi quebrada hoje, né, 5 vitórias seguidas e hoje nada deu certo, né? Por que o time ficou tão atrás e também muitas mudanças, né? O time praticamente reserva, isso prejudicou? A gente sabia que o jogo aqui ia ser bem difícil, né? A equipe do Flamengo é uma equipe muito qualificada, a gente sabia da dificuldade que ia ser. A gente errou em algumas situações ali no início do jogo que ocasionou nos gols deles e acabou dificultando mais ainda, né? É uma sequência que a gente vinha muito boa, de vitórias, de resultados positivos, foi quebrada, mas a gente tem que ter a tranquilidade de que ainda temos um campeonato longo pela frente e passo a passo a gente vai recuperando esses pontos perdidos. Obrigado, Luiz.